Mas vamos lá, quero rapidamente hoje, não vou demorar, mas eu quero compartilhar uma reflexão com você nessa manhã. Eu não sei se você tem acompanhado de que o Irã decidiu atacar Israel. E nós estamos falando de duas nações que são poderosas de forma bélica, que têm uma rixa e uma disputa histórica que ultrapassa questões políticas e, conforme inclusive os próprios comentaristas de notícias, estudiosos, pode ser que se esta rixa e todas essas questões bélicas continuarem, a gente esteja às portas de uma terceira guerra mundial. Porque nós temos nações fortíssimas também que apoiam tanto o Irã quanto Israel. E nós sabemos que isso pode realmente vir a acontecer. Oramos para que não aconteça, mas pode. O que talvez, como igreja, a gente esteja um passo à frente por ter ao nosso lado a palavra de Deus. E independente desta guerra continuar ou não, é evidente que as Escrituras estão se cumprindo. Porque o próprio Cristo disse que no fim dos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Irmãos, nós estamos falando de coisas sérias. E a gente não está brincando aqui como igreja. Há 4 anos nós estávamos vivendo uma pandemia. Algo que ninguém esperava. Todos em casa. De lá para cá, Rússia contra Ucrânia. Israel e Gaza. Irã e Israel. Sem falar de outros rumores que ouvimos. Cada vez mais o amor se esfria. Cada vez mais a maldade cresce. A promiscuidade cresce. Cada vez mais estamos vendo as famílias sendo destruídas. Estamos vendo a homossexualidade crescente. Não apenas o ato dela, mas a forma como há uma agenda geral tentando fazer com que desde as crianças elas sejam ensinadas de que elas devem escolher o que elas querem ser e ponto final, não importa com que sexo nasceram. Estamos vendo, queridos, muitos indicadores de que a palavra de Deus está se cumprindo. Ou acordamos de uma vez por todas, ou seremos surpreendidos de forma negativa. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que as coisas estão chegando ao fim. Não sei se para o meu dia, tem uma música que fala isso, né? Não sei se para os meus dias, ou para os meus tempos, ou para os meus filhos. Mas Ele vai voltar. Ele está voltando, irmãos. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que talvez, diante de todas essas questões, a gente passe a viver um tempo de muita escuridão. Mais do que já está. Mas eu vou te dizer uma coisa, vai amanhecer. Vai amanhecer. E o amanhecer
está ligado à volta de Jesus Cristo. Porque quando Ele voltar, será dia. E nunca mais veremos a noite. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos de número 30. Tem uma canção de Paulo César Baruch, que a sua letra diz assim, olha, enquanto você está abrindo aí. A verdade é que eu não entendo tudo ao meu redor, mas pela fé eu vou viver. A verdade é que eu não caminho sobre mar, mas pela fé eu vou confiar. O meu caminho vai além do que os olhos podem ver. O meu futuro é de paz, e eu creio, vai amanhecer. Vai amanhecer. A verdade é que a dor é bem maior do que eu pensei, mas pela fé eu vou lutar. A verdade é que até sobre mim mesmo eu me enganei, mas pela fé eu vou recomeçar. O meu caminho vai além do que os olhos podem ver. O meu futuro é de paz, e eu creio, vai amanhecer. Vai amanhecer. A noite quer me assustar, mas eu não vou me entregar, porque eu sei, o sol vai voltar. E o sol da justiça é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Salmo 30, vamos juntos? Abra a sua Bíblia. De que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, e ao Senhor implorei. Que proveito obterá no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém, queridos? Estamos diante de um salmo davídico, um cântico escrito, cantado e compartilhado com o povo a partir do rei Davi. Davi se viu nas profundezas de onde Deus o livrou. Davi viu os seus inimigos rindo, comemorando, achando que haviam vencido. Porém, o próprio Davi, escrevendo nesse salmo, demonstra claramente que ele foi levantado por Deus, porque Deus ouviu as suas súplicas e o conduziu da morte para a vida. Porque diante da escuridão, querido, nós podemos suplicar pelas misericórdias do Senhor. É o que Davi fez. Estava diante da escuridão e o que ele fez? Ele clamou ao Senhor pelas suas misericórdias. Senhor, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Da sepultura o Senhor me tirou e me deu nova vida à minha alma. Sabe, queridos, o que o salmista está nos ensinando, está nos dizendo, é que por mais difícil, mais escuro que esteja, embora os inimigos estejam achando que eles estão vencendo, embora o inimigo, o nosso inimigo das almas, o diabo, Satanás, acredite que ele está vencendo, na verdade, meus irmãos, o que está acontecendo é apenas o chegar, o estar se aproximando, o raiar de um novo dia. Um dia desses atrás eu disse a você que a hora mais escura da noite é aquela que precede o amanhecer. Estamos chegando nos momentos mais escuros da humanidade. Mas calma, você que pertence a Cristo,
Não estou falando você que é membro dessa igreja, porque nem todos que são membros de igreja pertencem a Cristo. Você que pertence a Cristo, fique tranquilo, porque vai amanhecer. O versículo 4, o salmista diz: cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, deem graças ao seu santo nome. Queridos, o que ele está dizendo? Ele está falando que o momento está escuro, está difícil, está brabo, está complicado, os inimigos estão vencendo, e mesmo assim ele diz: cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, exaltem o teu santo nome, mesmo na escuridão, porque era um tempo de dificuldade. Davi estava num momento difícil. Possivelmente esse salmo foi escrito naquele momento em que ele fez o censo, e Deus o julgou por causa disso. Ou seja, ele estava recebendo uma punição do próprio Deus, vendo seus inimigos rindo da sua cara, e naquele momento de tristeza, de dor, de dificuldades, de escuridão, ele diz: cantem ao Senhor, louvem o teu santo nome. Por que devemos louvar o Senhor? Porque a sua ira pode durar um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Olha que coisa interessante, da ira ao favor de Deus, da disciplina do momento para uma vida inteira de graça. Por isso ele continua esse versículo 4 dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque de uma noite de pranto, nós estamos diante de uma manhã de alegria. Queridos, os que estão em Cristo experimentarão dias difíceis nessa terra. Eu não vou mentir para você não, filhão. A perseguição vai se intensificar. A grande tribulação não é para os não crentes só, é para todos que estiverem vivos nesse tempo. A grande tribulação, ou seja, um momento de dor, de dificuldades, de guerras, de problemas, de fome, tudo isso que vai acontecer no fim dos tempos, será para todos nós. Nós estaremos inseridos nisso. Agora, o que o salmista nos ensina, trazendo um pouco desse contexto dele e aplicando ao contexto atual, é que mesmo em meio a todas essas guerras, fome, dificuldade e escuridão, nós devemos louvar o Senhor. Porque ainda que a ira de um momento esteja acontecendo, porque o Senhor vai permitir que isso aconteça, querido, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor continua no trono, permitindo e conduzindo todas as coisas. Não pense você que as coisas escaparam das mãos de Deus, porque não escaparam. O Senhor é Deus, soberano, poderoso, do seu trono, Ele permite e não permite o que pode e não deve acontecer, meu irmão. Sim, tudo que vier a acontecer, também será punição do Senhor a este mundo. E nós estaremos aqui, já estamos inclusive. Agora, qual é a diferença, pastor? A diferença é que a gente pode até chorar, que pode estar escuro. A diferença para nós, daqueles que estão no mundo, é que para eles não vai ter um amanhecer. Mas para nós que estamos em Cristo Jesus, vai amanhecer. Amanhã vai chegar. E quando ela chegar, nunca mais veremos a noite. Porque o próprio Deus será o sol da eternidade. Meu irmão, talvez você esteja chorando hoje por tantas questões da sua vida e dessa humanidade caída. Mas se hoje choramos, amanhã viveremos uma eternidade ao Senhor, com o Senhor. Os versículos seguintes é Deus tratando o orgulho de Davi e o fazendo ficar humilde. Davi estava despreocupado, mas ele disse: jamais serei abalado. Querido, sabe qual é a questão aqui também? Que muito dessas questões que nós viveremos é para nos fazer humildes. Sabe por quê? Vou te falar um negócio. Tem muito crente na marra, se achando orgulhosos, egoístas, que se acham melhores e mais importantes que o próximo. Enquanto que Davi foi tratado
porque ele passou por um tratamento aqui de humildade, ele foi ficando cada vez mais humilde, ele está implorando, ele está clamando, ele está pedindo compaixão, ou seja, ele está se humilhando, sabe por quê? Porque Deus está fazendo com que esse processo na vida dele o leve à humildade. É o espinho da carne de Davi, é o espinho da carne de Paulo, é o espinho na carne de Pedro. Todos temos um espinho na carne, porque o espinho na carne tem uma função muito principal nas nossas vidas. Sabe qual que é? É colocar a gente de joelho. Porque se não fosse o espinho na carne, o orgulho subiria à nossa cabeça. Os nossos corações estariam tomados pela arrogância. Mas o Senhor nos espreme, muitas vezes, para nos colocar de cara no pó novamente, para nos ensinar a sermos humildes. Característica que muitas vezes nós perdemos. Mas calma, porque na humildade você pode ficar tranquilo, porque nada poderá nos abalar. Davi aprendeu que só Deus sustenta a sua vida. Só Deus era o sustento principal, único da sua vida. Quando ele aprende que Deus é quem o sustenta, ele reconhece: não serei abalado. Jamais vou me abalar. Não porque eu sou forte, não porque eu consigo, não porque eu tenho condições de fazer tudo sozinho, não, mas é porque a minha base é o Senhor. Porque o que sustenta uma construção é a base. E se eu estou firmado em Cristo, e Ele é quem me sustenta, nada poderá me abalar. Nem o Irã contra o Israel, nem a Rússia contra a Ucrânia, nem qualquer outro povo que entre em guerra, nem se o Brasil entrar numa guerra, a gente não vai ser abalado. Nós vamos sofrer, nós vamos padecer, nós vamos ficar com fome, talvez as coisas vão acabar, a economia vai ser destruída, talvez não teremos comida todos os dias em casa, e isso pode acontecer como vai acontecer um dia. Pode não ser agora no nosso tempo, mas vai acontecer. E quando esse dia acontecer, mesmo sem nada, sem comida, sem luz, sem água, nós não seremos abalados. Porque o nosso sustento está no Senhor, o nosso Deus, que criou os céus e a terra. Amém, meus irmãos? Por isso, querido, esse tempo da escuridão, sabe qual que é? É tempo de chorar, é tempo de clamar, é tempo de se arrepender. É disso que precisamos. Porque depois que nós entrarmos nesse tempo de se arrepender, de chorar, virão os últimos versículos do texto. E aí nós vamos poder ler o versículo de 11 e adiante, que vai dizer assim: olha, tornaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Está entendendo, querido? Ele usa expressões aqui muito claras para os judeus. Vestir de saco significa tempo de tristeza, de dor, de humilhação. Era isso. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor é o único que pode transformar o nosso pranto em dança alegre, transformar as nossas roupas de humildade, de humilhação, de tristeza e de dor, e nos dar vestes de alegria. Só Ele vai fazer isso, meus irmãos. E Davi, embora falando de um momento que ele estava vivendo, sem dúvida esse salmo também aponta para o fim dos tempos, onde no final do versículo diz: graças te darei para sempre. Porque chegará o grande dia que vai amanhecer, e quando amanhecer para nós na eternidade, meus irmãos, nós o louvaremos para todo o sempre. A igreja do Senhor Jesus precisa ter anseio pela volta de Jesus. Não podemos nos acomodar neste mundo, nem nos conformar e nem nos acomodar nesse mundo. Está muito cômodo para a igreja nesse mundo. Uma igreja que cada vez mais se parece com o mundo. Uma igreja que cada vez mais não tem uma identidade de santidade.
uma igreja que cada vez mais se mistura com as práticas do mundo. É normal, tem nada a ver, é ser feliz, e tudo mais que a gente ouve, a igreja está se misturando. Meus irmãos, como igreja do Senhor, nós vamos pregar a volta de Jesus, ansiar pela sua volta, voltar a cantar canções que cantam Maranata, hora vem Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Meus irmãos, isso é o desejo do nosso coração. O que a gente viveu aqui nessa manhã, celebrando a ceia do Senhor, que será algo maravilhoso, quando quem estiver ministrando a nós, será o próprio Cristo Jesus, sentado à mesa conosco. Já imaginou esse dia, meus irmãos? Juntos, e Ele compartilhando conosco o pão, o vinho, e juntos nós podemos viver a sua mesa, juntos ao seu lado, porque é a promessa do Senhor: façam isso até o dia que eu vou voltar, e juntos cearemos novamente. É promessa, queridos. A questão é que muitas vezes nós estamos como aquele povo que é mais preguiçoso do dia, que quer continuar dormindo até meio-dia, que quer dormir até 1h da tarde. Isso aqui não é indireta para ninguém não, tá, gente? É só um exemplo. A igreja do Senhor está muitas vezes assim. Está amanhecendo às 5h30 da manhã. Está amanhecendo, Jesus está voltando. Mas a igreja quer continuar dormindo até meio-dia. Ah, irmãos, devemos estar acordados desde as 4 da manhã, esperando o amanhecer, porque o Senhor Jesus virá como um ladrão na noite. Quando você menos esperar, isso vai acontecer. E nós precisamos estar prontos para a sua volta. Amém? Lá da nossa casa, moro um pouco mais no alto aqui no morro da Sebastião Lucas, e lá de cima eu consigo, da janela, olhar e ver, né, o horizonte. E algumas vezes, não muitas, poucas vezes, eu acordei um pouco de umas 5h da manhã, 4h30, assim, para fazer alguma coisa, ou simplesmente ir ao banheiro mesmo, tomar uma água. E aí da minha janela, assim, eu abri e vi aquele vermelhão lá no fundo, assim. Eu paro, irmãos, eu abro a janela, eu fico vislumbrando aquela imagem do dia chegando e a noite partindo. E quando eu estudei esse texto, eu me lembrei dessa imagem. Eu fico imaginando a igreja olhando da janela, esperando ansiosamente o dia que nós veremos o amanhecer. Você está pronto para isso? Você já está pronto para isso? Porque isso pode acontecer agora. Porque há 2 maneiras de Jesus voltar. Ele pode voltar para você a qualquer momento. Quando o seu coração parar de bater nesse mundo caído e Jesus voltou para você. E nenhum de nós pode prever esse dia. E nenhum de nós pode prever o dia glorioso que sobre as nuvens do Senhor Jesus virá de forma visível para todo o mundo, onde a igreja será arrebatada, levada aos céus. E aí então viveremos o versículo 11 e o 12. O Senhor transformando o nosso pranto em dança, tirando o nosso pano de saco e nos colocando uma veste de alegria, para que o nosso espírito cante louvores e não se cale nunca mais, dizendo: Senhor Deus, graças te darei para sempre. Oh, glória! Você está pronto para isso? Você está pronto para isso, meu irmão? Porque a igreja é aquele seguinte: a gente está doido para ver o céu, mas ninguém quer morrer. A gente está doido para a eternidade, mas quer que Jesus volte daqui a 300 anos. Não, queridos, desde a igreja primitiva, o povo estava olhando para lá, esperando a volta de Jesus. Como igreja do Senhor, esteja Ele voltando daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, ou daqui a anos, nós devemos estar de olho na janela, prontos para ver o amanhecer. Feche seus olhos, querido, ore conosco.